Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos estar novamente juntos para mais uma aula. Esta feita de número 4, dentro da lição que trata sobre os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Hoje irei falar sobre a lição de número 4, como eu disse, que tem por título Resguardando-se de Sentimentos Ruins. Tem sido muito interessante esse aprendizado. E eu espero que possa contribuir mais uma vez com todos para juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Mas antes de começar a aula, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like. Você vai estar contribuindo sobremaneira para a expansão dessa ferramenta, que é uma das quais eu utilizo para propagar o reino de Deus. Como de praxe, eu irei projetar na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco. Peço também que você esteja com seu exemplar bíblico em mãos para acompanhar as referências que serão citadas. Vem comigo para mais uma aula, será uma bênção, para a glória de Deus. O textuário da lição está em Mateus 5:22, que diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. A verdade prática: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. A nossa lição diária vai de segunda a sábado. Eu sempre recomendo que você utilize ela como seu devocional para estar em contato diário com a Bíblia e poder expandir o tema que está sendo trabalhado. Na segunda, um mandamento que preserva e sacraliza a vida. Na terça, o verdadeiro alcance do sexto mandamento. Na quarta, quem aborrece o seu irmão é homicida. Na quinta, quem diz amar a Deus, mas aborrece seu irmão é mentiroso. Na sexta, entregue sua oferta com o coração puro. E no sábado, os cristãos devem ter maturidade para resolver as desavenças. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus capítulo 5, versos 21 ao 26. Vamos ler esses versículos que eles serão base para a nossa reflexão. Começa assim no 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Os hinos sugeridos são 35, 42 e 46 da harpa cristã. E nesta aula eu irei falar um pouco sobre o evangelho que o Senhor Jesus trouxe dentro da dimensão moral. Ele está apresentado de uma maneira muito bem delimitada. Ela não abre margem para sentimentos hostis ao evangelho que façam parte de uma concepção particular de uma vida interior do cristão. Então, esse aspecto que nos chama a atenção na leitura, que é de evitar a cólera, é uma atitude que tem que ser tomada para evitar algumas tragédias. Qual o objetivo dessa lição? Primeiro, expor que o Evangelho não é antinomista, e aí eu irei falar sobre o conceito, sobre o que é ser antinomista. Pontuar que a cólera é o primeiro passo para o homicídio. Veja que o homicídio é um crime gravíssimo, um dos quais é punido com as maiores penas do nosso código. E o tópico 3, ou terceiro objetivo específico, que é correlacionar o ato de ofertar a desavença. Vamos continuar. Falando agora da introdução, é importante salientar que
O Evangelho não é antinomista, né? E a partir desse conceito, nós precisamos dedicar nossa vida a Deus e principalmente se reconciliar com o próximo. Isso nos faz lembrar dos 10 mandamentos, principalmente na sua abertura, quando Deus transmite para Moisés e Moisés para o povo a lista dos 10, e 2 deles falam: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, relação do ser humano direto com Deus, em relação a Deus, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, um ser humano em relação ao outro. Então, observe que é importantíssimo nós atentarmos para esse aspecto. O tópico 1. O Evangelho não é antinomista. Vamos tratar aqui sobre o que é antinomismo, a lei e o Evangelho, legalismo versus antinomismo. O que nos diz a definição da palavra? Antinomismo é aquele que é contrário à lei, ou tudo que é contrário à lei. Porque anti é contra e nomos diz respeito ao que é contrário à lei. Então, se nós trouxermos esse aspecto para a palavra de Deus, eu posso falar que é algo que se opõe à lei moral de Deus, ou que a desconsidera, ou que não faz questão de obedecer. É uma relativização do compromisso com aquilo que a Bíblia traz e que precisa ser observado, precisa ser respeitado. Eles alegam que a lei não teve origem em Deus Pai e que por isso ela deve ser rejeitada. Olha que teoria. Há os que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado e, portanto, o homem não tem como evitar, e por não ter como evitar, não há razão para a existência da lei. E outros defendem que a lei é oposta ao Evangelho. Então, são aqueles que enxergam um Novo Testamento como a revogação total do Antigo e, portanto, não é necessário olhar para o Antigo. Mas nós precisamos entender que isso é um desvio de observância em relação à palavra de Deus. Em relação à lei e ao Evangelho, o que é que nos traz? O Senhor Jesus não desprezou a lei, muito pelo contrário, ele cumpriu a lei. E em muitas das suas palavras ele usava a expressão: ouvistes o que foi dito aos antigos. Ou seja, uma retrospectiva apontando para autoridade, veracidade, validação daquilo que ele estava trazendo até então referente ao passado que os antigos guardaram. Era um pouco diferente em relação aos escribas e fariseus, porque o Senhor Jesus deu ênfase à autoridade da lei e revelou através dela a intenção de Deus. Enquanto que os escribas e fariseus, eles tinham uma interpretação restrita ao ato literal. Eles não analisavam o contexto, não buscavam entender o porquê e para quê. Simplesmente, já está escrito, faça. Aqui tem um exemplo muito interessante. O mandamento de Deus, por exemplo, não matarás. Os escribas e fariseus olhavam para esse mandamento se referindo a matar uma pessoa. Pura e simplesmente matar uma pessoa. Enquanto que Jesus ampliou esse conceito, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano. Então é algo que nasceu a partir de uma semente que foi colocada ali. Há um porquê, há um contexto, há um cenário, há um para quê. Os escribas e fariseus não estavam interessados com isso. Lembra da história da cobiça, quando a Bíblia fala também acerca do adultério? E o adultério
palavras do próprio Jesus, não se constitui apenas com a consumação do fato de alguém se deitar com alguém, mas quando essa ideia, essa intenção, esse desejo cria raízes no coração, através da cobiça. Então, isso gera uma discussão muito interessante e importantíssima para nós entendermos os princípios bíblicos e refutarmos qualquer tipo de doutrina que tente se opor a isso. Legalismo versus antinomismo. O legalismo ele se concentra na observância de uma prática religiosa das leis como elemento determinante para a comunidade alcançar o favor de Deus, enquanto que o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Então, que críticas podemos fazer e que a própria Bíblia faz em relação a essas atitudes? Não é a prática religiosa que nos faz alcançar o favor de Deus. O legalismo prega isso. Mas uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Porque o fator determinante não é a forma, mas o conteúdo. A forma deve surgir em função do conteúdo. E não uma forma vazia, sem sentido, sem um objetivo específico e claro. Ao falar de legalismo, já é uma questão também muito complexa no sentido de que, aos nossos olhos, como alguém pode defender a ideia de relativização de uma lei que o próprio Deus estabeleceu? Então, no panorama da Bíblia Sagrada, nós podemos observar que a Bíblia é muito enfática e clara acerca dos conselhos de Deus que precisam ser amados, conselhos que são revelados pela própria Escritura, que são atemporais, que estão inseridos dentro de uma cultura e exigem de nós fidelidade. Então, portanto, nós temos que ter cuidado com todo tipo de legalismo e antinomismo. Legalismo, como eu já disse, é a observância da prática religiosa que se sobrepõe ao princípio, à essência daquilo que Deus quis estabelecer. E o antinomismo que prega uma desobediência ou desconsideração da lei moral. Deixa eu mostrar para você uma referência do apóstolo Paulo refutando o legalismo e falando um pouco também sobre o antinomismo, quando ele enfatiza a necessidade de vivermos em santidade. Filipenses 3, 3, 4, eu vou colocar essa imagem na tela para que a gente possa acompanhar junto. Filipenses capítulo 3, verso 3 e 4. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. É importante nos debruçarmos na palavra porque ela é a nossa regra de fé e prática. Portanto, é quem nos dá um direcionamento em relação ao que nós buscamos viver. Filipenses capítulo 3. Irei projetar na tela para que você possa acompanhar. Dê um tempinho para que você possa abrir sua Bíblia e sua referência. Caso você queira já marcar esse texto também. Veja o que nos diz. Palavras do apóstolo Paulo. Filipenses 3, 3 e 4. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele começa a falar que foi circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Então, Paulo aqui demonstra que a exaltação da forma, a exaltação do legalismo, não faz diferente, não
não faz um verdadeiro adorador. O que faz dele um verdadeiro adorador é a condição de adorar em espírito e de glorificar o Senhor Jesus. E não confiar naquilo que o homem produz por si próprio. Agora, Romanos 1,7, veja o que o próprio Paulo também, que foi autor da carta aos Romanos, traz nessa referência. Me permita selecionar também para que você possa acompanhar comigo. A Bíblia é tremenda, a Bíblia é fantástica e nós podemos observar nela que temos respostas para os mais diversos dilemas que nós passamos, para os diversos conceitos que nós precisamos defender, principalmente porque a apologia é necessária. Tem pessoas que tentam de todas as formas desconstruir aquilo que Deus estabeleceu e as coisas de Deus não podem ser desconstruídas. E Deus nos constituiu como pessoas responsáveis por anunciar a sua palavra, por pregar o seu evangelho, por falar acerca das questões relacionadas à palavra de Deus. Veja o que nos diz aqui no verso 7. A todos que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo nos mostra a necessidade de serem santos. E por que ele enfatiza isso? Porque essa necessidade advém de algo que está explícito na Bíblia e que é demonstrado no Antigo Testamento. Perceba que os profetas fizeram questão de exortar o povo judeu, que na época um termo mais adequado é o povo israelita, a viver em santidade, separado de outros povos, cumprindo as orientações do Pai, vivendo uma vida de obediência e comunhão, e entendendo que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Vamos continuar. Tópico de número 2, a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Importante destacar isso. Jesus e o sexto mandamento, não matarás. Jesus não anulou o sexto mandamento. Contudo, a sua interpretação foi mais aprofundada, pois revelou que a ira ou cólera contra o irmão é um tipo de homicídio no coração, como bem afirmou o apóstolo João. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. O homicida não vai herdar o reino dos céus. E aqui eu falo do homicida, confesse que não se arrependeu. Ou não confesse também, mas que não se arrependeu. Não por acaso que o verbo irá em grego é orgizo, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, enfurecido. Nós conhecemos a história de Caim e Abel, que trata do primeiro homicídio, e percebemos isso de forma muito clara. Portanto, não matarás não é só uma sanção penal, um ato, uma lei proibitiva, mas envolve um contexto, palavras, emoções, insultos. E no contexto bíblico, tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. Irai-vos e não pequeis. Porque a ira é uma condição humana. Às vezes por circunstâncias externas ou até internas também. Nós somos tomados pela raiva, pela ira. Mas a Bíblia não nos dá o direito de pecar em detrimento disso. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então a sua condição, e que às vezes algumas pessoas que têm algum tipo de temperamento são mais suscetíveis a viver isso, não pode ser fator determinante para a sua atitude. Veja que Jesus manifestou ira contra os que faziam do templo um covil de ladrões. Lembra do episódio em que várias pessoas estavam na porta do templo vendendo muitas coisas, desviando o foco
daquele lugar que era considerado lugar de oração, lugar de adoração a Deus. Jesus repreendeu-os severamente e se irou naquele momento, mas não pecou. Então é necessário nós nos dedicarmos ao fruto do Espírito, que está registrado lá no livro de Gálatas, e não darmos margem para a obra da carne, porque a obra da carne vai gerando em nós sentimentos que nos conduzem a pecar. Isso pode acontecer e exigir um tempo mais longo, um tempo maior, ou na vida de algumas pessoas pode acontecer de forma imediata. Alguém que alimenta um sentimento no coração e não consegue conter e com muito pouco tempo, ou até de forma iminente, peca severamente contra o seu irmão e, consequentemente, peca contra Deus. Portanto, a ira não pode nos dominar. E para isso é importante nós considerarmos o valor da pessoa humana. Jesus enfatizou isso em Mateus 5, 21 e 22. Por isso chamar alguém de raca, que significa alguém que é inútil, cabeça oca, vazia, é uma ofensa grave. É igualada à blasfêmia. Como também chamar alguém de louco, né? Significa ímpio, incrédulo, é uma conduta totalmente desprezível. Observe que esse comportamento conduziu muitas pessoas a serem réus no sinédrio e não só isso, receber condenação em relação àquilo que a Bíblia expressa sobre o nosso comportamento. Então precisamos estar guardados disso, precisamos valorizar as pessoas, porque o ser humano é criação de Deus, tem um valor sagrado. Portanto, nas nossas relações cotidianas, precisamos entender que o fato de estarmos lidando com alguém que é humano nos exige essa responsabilidade no trato. Seja patrão, seja empregado, seja irmão, seja algum outro tipo de parentesco, ou pessoas longe, distantes e pessoas desconhecidas, mas o tratamento tem que ser cortês, cordial, de amor, porque a Bíblia nos ensina a amar o próximo e Pedro nos dá o exemplo, conforme registro de Atos 10:34, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se o próprio Deus não faz distinção, acepção, quem somos nós para fazer? O tópico 3 nos fala sobre a oferta do altar e a desavença. Esse texto é interessantíssimo porque nos mostra que nós não podemos comprar a Deus com as nossas atitudes e não podemos ser justificados através do sentimento de uma troca. Isso é muito sério, isso tem que ser demonstrado e ficar muito patente e evidente no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com Deus. Temos aqui o exemplo da oferta do altar. Jesus se dirigiu aos discípulos e fez com que cada um se examinasse a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com o coração cheio de ira e rancor. Então, alguém diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. A oferta para o judeu era um ato sagrado, porque ele entendia que aquilo fazia reconhecer a bondade de Deus para com ele, e era um ato de reciprocidade. Olha, Deus está me abençoando, Deus abriu as portas, Deus está me dando e eu preciso retribuir. E por isso o Senhor sempre valorizou esse ato. No entanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Então é importante mudar a mentalidade, é importante assimilar isso. Antes de ofertar no altar, se reconcilia com teu irmão. Porque uma coisa está associada à outra. As suas orações precisam ser ouvidas. O seu relacionamento com Deus tem que ser íntegro. Deus é Pai de todos e como um pai vai se sentir à vontade, vai se sentir bem vendo um filho inimigo de outro. Ele quer que os filhos vivam
em comunhão. Essa é a ideia. Então não adianta tentar agradar o pai e estar rompido com o irmão. Evitando a desavença. Os dois versos 25 e 26 de Mateus 5, que insere o texto do Sermão do Monte, tem relação também com os versículos 23 e 24, em uma conotação diferente. Os primeiros dizem respeito à adoração, os próximos ao processo legal. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre os irmãos. Nos 25 e 26, o Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para as desavenças fora do tribunal. Naquela época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último quadrante, de origem latina, que significa quadrante, aproximadamente a quarta parte de um aço, a menor moeda de cobre romano, valendo cerca de um quarto de um centavo. O nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar desavenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho, não pagando financeiramente, mas pagando com o nosso compromisso, com o nosso comprometimento, com o perdão, com a nossa atitude diferente em relação a Deus. Então precisamos atentar para a própria indignação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, e a juízo perante injustos e não perante os santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Então, para concluir, eu preciso dizer que, como servos de Cristo, que vivemos as verdades do Evangelho, não podemos deixar que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo e nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavenças e desentendimento, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar imediatamente e seguir em paz com todos, é o que a Bíblia diz. Então, irmãos, eu espero que vocês tenham guardado esse aprendizado, que tenham assimilado isso que foi dito, que essa palavra possa produzir frutos em cada coração e que possamos viver o verdadeiro Evangelho de Cristo. Agradeço você por estar presente em mais uma aula e peço a você que possa continuar acompanhando para que venhamos estar juntos nas próximas lições para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Se você deseja ser um semeador ou investir no reino de Deus, eu estou demonstrando aí na tela um QR Code, tem também na descrição do vídeo algumas informações acerca da igreja. Você pode identificar como abençoar o nosso ministério. Que Deus te abençoe, tenha uma semana vitoriosa e até o próximo encontro, para a glória do Senhor.